que cismou de dar problema justo agora à tarde. Então nós não conseguimos a projeção aí para ele. Ele havia me pedido também um quadro para que a gente pudesse colocar aqui para um exercício prático. E eu acabei de saber agora por um dos irmãos que um dos quadros móveis que nós tínhamos foi improvisado como uma mesa, pastor. Então nós também vamos ficar devendo aí o quadro. Então nós vamos passar a palavra ao Senhor, sem data show e sem quadro. A minha oração é que Deus o abençoe ainda assim. Amém. Já tem que começar explicando para vocês como é que a gente faz nesse improviso, né? Quando você tem a aula toda preparada e, de repente, não é possível fazer da maneira como você planejou. Então, mas vamos lá. Eu não quero tomar muito tempo agora de vocês, mas gostaria de fazer inicialmente 2 exercícios. Uma rápida explicação sobre prática, aqui como eu devo preparar uma aula. Não existe um modelo, digamos assim, de estrutura de uma aula que seja, digamos, correta, final. A gente utiliza aquilo que conhecemos, que temos. Mas essa é uma maneira mais simples, digamos, que eu entendo, e que facilita na formação, na preparação que eu vou fazer. Então, claro, toda aula tem que ter uma estrutura. E se eu conseguir estabelecer uma boa estrutura, eu consigo gerar um elemento essencial para que minha aula seja compreendida, que é a chamada coerência. Tá? Coerência. Eu tenho um objetivo e a minha aula caminha em direção a esse objetivo e conclui de acordo com esse objetivo. Normalmente, é o que eu tenho esboçado aqui, nós temos uma introdução, você deve ter na aula, tá? Obviamente, que deve levar ao seu tema, que deve, na verdade, do tema levar aos argumentos, e dos argumentos levar a uma conclusão e, finalmente, a uma aplicação. Então, pense na aula com essa estrutura, tá? Introdução, tema, argumentos, conclusão e aplicação. 5, tá? Para muitos que são pastores aqui, o André, o Marcelo, etc., vão achar, bom, isso está parecendo uma estrutura de sermão, né? Não é muito diferente, tá? Não é diferente, porque é exatamente o que o sermão deve ter, uma lógica, uma coerência, e isso ajuda. Em geral, a introdução é a última coisa que fazemos. A introdução é quando eu digo às pessoas aonde eu quero chegar. Portanto, eu só posso dizer, nesse caso, aonde eu quero chegar, depois que eu já cheguei lá. Então, tá? Na hora de apresentar, introdução vem início. Mas na hora de fazer, introdução é sempre a última parte. Eu não sei como é que os colegas veem isso, mas para mim é uma das partes mais complexas, que demandam mais tempo, é como é que eu vou fazer para dar início a isso. A uma aula de tal forma que os alunos estejam interessados no conteúdo que nós vamos oferecer e, obviamente, sabendo qual é o destino. Tá? Você não entra num ônibus sem saber qual é o destino. Qual é o destino, para que caminho, onde queremos chegar, e isso é fundamental. Então, nesse sentido, normalmente, a estrutura básica para se ter uma ideia. E eu trouxe, na verdade, 2 exemplos, que seriam um exemplo saindo do tema para o texto e outro exemplo saindo do texto para o tema. Mas, ao invés de tratar desses exemplos que eu tenho aqui, eu queria, então, desafiá-los a fazermos isso juntos, aqui. Tá? Pensarmos em um tema, e aí, a partir daí, construirmos isso, e talvez isso seja mais prático, né? Na lógica, a gente vai caminhar para mostrar como trabalhar com o tema de maneira que a atender aqui o princípio que já disse da Escritura, e, do outro lado, fazer um também do texto. Aí podemos sugerir qualquer texto, desde que seja um texto que sejamos capazes de entendê-lo, né? Porque nem todo texto temos todo o domínio possível, mas, dependendo do texto, sim. Então, gostaria de sugerir, ou de franquear aqui, se alguém quiser sugerir algum tema, por favor. O presbítero, ele já... Talvez para te ajudar também, um tema bom, prático, e certamente você domina. A questão da ação social. ok. Nosso papel como cristãos na sociedade. Entendi.
Ok, vamos aqui. Deixa-me só. Está vendo? Tem que ser quem entende. Vamos lá, questão social. Então, digamos que o tema fosse a ação social na igreja, tá? Vamos pensar assim. Claro que existem inúmeros textos possíveis, vários, né? Uma abordagem que pode ser tomada de ângulos diferentes. Mas se você me oferecesse esse tema, pensando assim, repentinamente, eu olharia para o texto do Evangelho de Lucas. Tá? Veja bem. Então, aqui eu vou tentar construir a partir daí esse... E eu olharia para o capítulo 19 de Lucas, quando nós lemos a história de Zaqueu, tá, o publicano, e Zaqueu dizendo, no verso 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por que esse texto, para mim, chama atenção? Então, se me dessem um tema, como foi o tema proposto, eu começaria com a teologia da ação social. Talvez essa seja a razão desse texto. Então, antes da prática, eu preciso entender o porquê que eu faço. Qual a razão da igreja fazer? A ação social, para muitas vezes, é pensado pelas pessoas como um meio para se alcançar um fim. Tá? A ideia é que a ação social seja um instrumento para a evangelização. E eu, aqui, humildemente, discordo, porque, na realidade, faz com que a ação social se torne quase que um pretexto da evangelização. E não é isso que a Escritura, pelo menos na minha opinião, ensina, porque aí para mim é um problema teológico. Então eu vou distribuir alimento, e a pessoa só recebe alimento se ela ouvir o Evangelho. Quer dizer, aí eu estou, na verdade, tratando o Evangelho não com a graça que ele deve ter, na minha opinião, mas seria essa uma primeira abordagem. Por isso eu creio que é fundamental que nós entendamos o porquê a igreja deve fazer. Mas o que esse texto tem a ver com isso? Para mim, muito. E veja bem, eu estou falando agora já a partir dos meus pressupostos, do meu conhecimento, do próprio texto, da própria mensagem, do próprio conteúdo. Mas quero só dar uma pista de como isso seria. Eu começaria, obviamente, introduzindo o assunto, claro, falando sobre digamos, a maneira com que a igreja hoje vê a ação social. Tá? Podemos ver de maneira liberal, da teologia liberal, de que a ação social, na verdade, é a libertação da qual Deus fala na velha teologia da libertação, e a ação social é o alvo do que a igreja tem que fazer, esquecendo, obviamente, toda a natureza espiritual do nosso trabalho. Eu criticaria isso, mostraria isso, evidenciaria isso, que é parte do que nós temos na nossa condição. A outra é essa que eu mencionei, da ação social como um pretexto, né, como uma ideia. Há quem diga, os melhores conceitos dizem que a ação social e evangelização devem andar de mãos dadas, né? Já ouviram essa frase? E, portanto, a igreja deve fazer os dois, porque elas têm que andar de mãos dadas. Pois eu gostaria de dar um passo além. Para mim, a ação social é evangelização. Desde que não ignore o anúncio da redenção em Cristo Jesus. Eu não faço ação social paralelo à evangelização. Eu evangelizo. E, quando necessário, eu dou roupa, dou alimento, trato de enfermidades, trato de idosos, acolho, quando necessário. Que, para mim, é o princípio da Escritura que vem evidenciado aqui. Então, qual é a importância? E aqui eu vou para o segundo ponto, que é trabalhar exatamente o objetivo específico, ou o tema em si, certo? E o tema em si tem a ver exatamente com verso de número 9. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando Jesus diz isso, na nossa boa teologia, Jesus não está dizendo que Zaqueu foi salvo porque resolveu dar metade dos seus bens. A gente sabe que salvação não se compra,
Zaqueu não foi salvo porque doou a metade, tá certo? Então, se não é a causa, a doação feita por Zaqueu, a ação social feita por Zaqueu, só pode ser uma coisa: consequência. A salvação chegou e Jesus viu a evidência da salvação nas palavras de Zaqueu, as únicas, inclusive, de Zaqueu, dentro da Escritura. Jesus viu que a salvação chegou pelas evidências. E aí eu começaria por esse ponto, presbítero. Qual é a evidência da salvação na sua vida? Percebe? Eu transformei o tema numa pergunta, o que é muito bom, porque a partir de agora, meus argumentos precisam ser uma resposta a esse tema, a essa pergunta. Se a minha resposta não estiver de acordo com a pergunta, não estiver respondendo a pergunta, então não existe coerência. Então, minha sugestão, desde o tempo de seminário para os meus alunos, era sempre que você lançar um tema, lance como uma pergunta. Você instiga as pessoas a procurarem a resposta com você, que já é bom. E segundo, você evita de se tornar inconsistente ou, na verdade, se tornar, digamos, de certa forma, dispersar os seus argumentos. O meu argumento responde, porque se não responder, não tem coerência o meu texto, ou a minha palavra. Então, por isso, transformado numa pergunta, a pergunta é simples: qual a evidência da sua salvação? Diante dessas condições e circunstâncias que vivemos. A evidência da salvação de Zaqueu está aqui. Mas qual é a evidência de fato? Agora, olhe no texto, verso 8. Primeiro. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E depois disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vocês me ouviram falar que a Escritura não lida com a conduta, não é um texto moral, de lição moral. Mas a Escritura, na verdade, é um livro de princípios, tá? E não de regras morais. Para mim, isso é extremamente necessário e saudável, inclusive, por uma razão muito simples. Regra é responsabilidade de quem institui. Princípio é responsabilidade de quem aplica. Tá? Se o membro da sua igreja diz assim: eu não bebo porque a minha religião não permite, ele está obedecendo a uma regra. De quem é a responsabilidade de não beber? De quem estabeleceu a regra. Agora, se a Escritura traz um princípio dizendo: não vos embriagueis, e é um princípio, a quem compete aplicar o princípio? A pessoa. Portanto, aqui estamos diante de 2 princípios. 2 princípios. E eu traduzo eles daqui a pouco. Mas para ficar mais claro, veja, se eu defraudei, Zaqueu não disse que defraudou, ele disse hipoteticamente ou possivelmente, se isso aconteceu, eu restituo 4 vezes mais. Isso é uma referência ao Antigo Testamento. Na lei estabelecida no Antigo Testamento de indenizações. Se eu cometi um ato e esse ato gerou digamos, prejuízo, a minha, digamos, ação, eu sou réu de um crime culposo, segundo a nossa própria doutrina jurídica, porque, na verdade, eu não tinha intenção, mas ocasionei esse mal. Aí a lei dizia que eu tenho que restituir igual ao prejuízo que causei. Deixei a porteira aberta, o gado saiu, o gado morreu, eu sou responsável, crime culposo, eu então restituo e indenizo a pessoa com um outro boi igual ao boi que morreu. Uma outra vaca igual a vaca que morreu. 1 por 1. Mas diz a lei no Antigo Testamento que se o meu ato foi doloso, eu abri a porteira e toquei o gado, tá certo? Porque eu estava com raiva do meu vizinho e queria matar, e isso foi descoberto, a indenização cobrada era uma indenização do dobro. Aí não é 1 por 1, é 2 por 1. Pois é exatamente o que Zaqueu está dizendo. Zaqueu está dizendo o seguinte: se eu causei dano a alguém, eu restituo não o dobro, mas o dobro do dobro. A isso a Escritura chama de justiça.
Primeiro, esse é o segundo princípio. O primeiro está claro: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ele não era obrigado a fazê-lo, mas ele fez. Esse princípio se chama misericórdia. E aí, presbítero, nós temos os princípios pelos quais se evidenciam a nossa salvação: justiça e misericórdia. Agora, pega essas duas palavras e começa a olhar do Antigo para o Novo Testamento. Vá ali ao texto dos Salmos, e você vai encontrar repetidamente Deus dizendo que Ele é o Deus da justiça, da fidelidade, que é a verdade, e da misericórdia. Salmo 146, Ele é o Deus que, na verdade, faz justiça aos oprimidos, justiça e misericórdia, levanta os abatidos. Deus é um Deus de justiça e misericórdia, e a evidência de salvação em nossa vida é que nós agora somos pessoas justas. Somos pessoas misericordiosas. Quando, e esse é o ponto da aula que eu chegaria, quando Zaqueu se levantou e falou, o que Jesus viu? Justiça e misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais os dízimos no meio do caminho e negligenciais os princípios elementares da lei. Quais são? Justiça, a fé, que é a fidelidade, e misericórdia. Não é por acaso. Então, essa é a evidência da salvação. Então, eu entraria por este ponto, tá? Para mostrar que por que a igreja tem que fazer. Porque a igreja precisa ser justa. E justiça é, sim, eu restituir e praticar aquilo que, na realidade, a Escritura determina. E porque a igreja tem que ser uma evidência de misericórdia. É isso que prova, digamos, é isso que evidencia a salvação, segundo o texto. Agora, tem um outro ponto aqui bastante impressionante, na minha opinião, que é importante se ver. Por exemplo, o texto anterior, nós temos uma clara comparação, evidente comparação. Jesus, ele na verdade tem as crianças, obviamente. Jesus diz: não impeçais, capítulo 18, verso 15 a 17, depois ele é interrompido por um jovem rico. Qual é o diálogo de Jesus com o jovem rico? O que eu faço para herdar a vida eterna? Se você pegar aqui os textos, olha, não entrarão no reino se não forem crianças, verso 15 a 17, que tem a mesma descrição, que eu faço para herdar a vida eterna, que tem a mesma condição do verso 24 a 30, que é o discurso de Jesus, quão dificilmente entrarão no reino dos céus, e que tem a mesma condição quando Jesus diz que, na verdade, hoje chegou salvação. Esses textos estão amarrados, está falando de salvação, falando de vida eterna, de entrar no reino e de salvação. São três conceitos que dizem a mesma coisa. Tá? Então, se você pegar lá das crianças até Zaqueu, é uma coisa só. Está falando do mesmo conceito. E nesse conceito que temos, nós temos essa comparação. A primeira delas, o jovem rico, que vai dizer para Jesus, Jesus pergunta: você cumpre a lei? Desde criança você cumpre a lei. Aí Jesus cita a segunda tábua, ele diz: eu faço. Então agora só falta uma coisa: amar a Deus acima de todas as coisas. Então você vai pegar tudo que você tem, vai vender e vai me seguir. Não para resolver o problema dos pobres, para resolver o problema seu, que o seu problema é amor ao dinheiro. Então, vai e vende tudo que tem. Qual a resposta dele? Nenhuma. Ele fica triste, vai embora, e aí Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que, na verdade, como ele descreve aqui, os ricos. É essa a expressão, né? Jesus diz exatamente isso no verso de número 24. Veja, Jesus triste disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Tá certo? Logo depois disso, Jesus fala, Pedro tem uma palavra bastante clara e teológica. Ele diz: se é assim, ninguém vai ser salvo. Quem pode ser salvo? Se os ricos, na teologia dos judeus da época, eram as pessoas mais abençoadas, qualquer semelhança com a teologia da prosperidade não será mera semelhança, tá? É exatamente isso. Eles imaginavam, quanto mais rico, mais abençoado. Se os abençoados não entram, quem dirá? Nós, os pobres. Para dar o impacto, geralmente eu uso nesse texto, eu uso uma expressão diferente. Como é que vocês reagiriam se ouvissem de Jesus: dificilmente um pastor entrará no reino dos céus? Se é um crente presbiteriano, vai dizer: se o pastor não entra, meu amigo,
Não entra mais ninguém. Porque essa é a nossa concepção, essa era a concepção deles. Um rico não entra. Por isso, na verdade, Pedro está correto. E então, Jesus, na verdade, dá a resposta. Primeiro, uma resposta verbal. Tá? Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro, Jesus dá uma resposta verbal. Segundo, a Escritura nos dá uma resposta factual, um exemplo, que é exatamente o exemplo de Zaqueu. E esse é o ponto particular nesse texto. Tá? Zaqueu é esse exemplo. A palavra de Pedro, de Jesus, é: o impossível para os homens é possível para Deus. Veja como começa o capítulo 19, segundo Lucas. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Sabe o que Zaqueu é? É o camelo passando pelo buraco da agulha. Vocês não podem, mas eu posso. Para vocês é impossível, mas para mim não existe impossível. E para ficar claro que não existe impossível, pegou um publicano, que já é publicano, rico, e fez esse publicano, desculpa a expressão, passar pelo buraco da agulha, para vocês entenderem que sim, é possível sim a salvação, inclusive para os ricos. E qual é a evidência de que isso aconteceu? Porque aquilo que Pedro não fez, e que Pedro, assim, que os discípulos não fizeram, vocês vão ler aqui no discurso, Pedro vai dizer: Senhor, eis que tudo deixamos casa, pai, mas por amor do teu nome. E Jesus diz: ninguém que tenha deixado não receberá nesta vida 100 vezes mais. E tal. Para simplificar, 3 atitudes: a do rico, que não quis abandonar o que tinha; a dos discípulos, aqui liderados por Pedro, que abandonaram, mas agora estão perguntando a Jesus: quanto é que a gente leva nisso? Quanto é que a gente recebe de volta? Qual vai ser o retorno do nosso investimento, porque a gente abandonou tudo o que tinha? E Zaqueu, o publicano, que na verdade disse: Senhor, eu vou dar metade, e se defraudei, eu vou restituir 4 vezes. Dos 3, qual teve a atitude bíblica? O pecador publicano, comparado à meretriz. Entende agora qual que é o impacto que Jesus está dizendo? Nem vocês, discípulos, e nem o fariseu cumpridor da lei, que era aquele jovem, entenderam ainda o Evangelho. Mas o Zaqueu, o publicano, ele sim, porque ele deu não, porque isso evidencia que houve salvação. Então, Cristo mudou o seu coração e, portanto, agora a sua vida é marcada por justiça e misericórdia, e é por isso que ele doa metade dos seus bens. Eu entraria por esse, digamos, caminho para tentar convencer ou mostrar à igreja que essa é a nossa teologia. Por que nós fazemos ação social? Porque justiça, porque é justiça. Mateus 6, por exemplo: guardai-vos de exercer a vossa diante dos homens. Mas o que é aquilo? Não é esmola? Jesus chama a esmola de justiça. Veja que esse é o olhar de Deus. Então, basicamente, nós cumprimos a ação social como parte do nosso chamado do Evangelho. A igreja que pratica ação social, pratica o Evangelho de Cristo Jesus. Evidencia justiça e misericórdia, porque isso é evidência de que a salvação chegou na minha casa, pelo que nós temos em Zaqueu. Tá? E é exatamente isso. Os ricos podem chegar ao reino do céu? Sim, podem, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. A atitude que eu tenho diante do dinheiro pode ser a do jovem rico, pode ser a de Pedro, ou pode ser de Zaqueu. Aí, claro, você vai dizer para o seu aluno: escolha o que você quer. Qual delas? Então, percebe? Eu peguei um tema, construí uma pergunta e respondi a essa pergunta. Ou seja, qual a evidência da salvação? Justiça e misericórdia. E cheguei a uma conclusão, que justiça e misericórdia só são possíveis quando a salvação alcança um homem. E a salvação pertence a Deus. Para ricos e pobres, o que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus. Não sei se ajuda, mas é como eu trago um tema para dentro de um texto. Tá? Aí é uma sugestão apenas, como eu trouxe e como eu elaboro. Então, a introdução,
tema, argumentos, uma conclusão e uma aplicação. Agora, qual é a aplicação disso? Meus irmãos, vamos sair daqui fazendo o quê? Praticando a justiça e a misericórdia. Como é que você vai fazer isso? De maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira cristã. Agora vem a aplicação, né, que é o resultado. É um comportamento moral? É, mas é consequência, não é o meu objetivo. Não sei se fica claro aqui na construção do pensamento, mas é uma sugestão. Tá? Se quiserem sugerir um outro tema, se preferirem, ou um texto, a gente vai buscar um outro texto para tentar usar de exemplo aqui, por favor. Se alguém quiser tentar, sim. Isso. Aonde está o teu coração, aí está o tesouro. Exato. Então, veja como a Escritura fala disso. Aliás, detalhe, tá? A Escritura fala muito mais das questões sociais do que das questões sexuais. É interessante isso. Se você for fazer uma estatística, e tem estatística disso, há muito mais texto falando dessas questões do que das questões sexuais. Não é que não se deve falar daquelas, é que, na verdade, em termos de peso, essa, com certeza, talvez seja uma preocupação maior, né? Mas vale a pena. Mas esse é um assunto extremamente relevante, tá? Digo, e com convicção, não porque trabalho na área, mas porque, na verdade, a Escritura me ensina que é a maneira de viver e pregar o Evangelho, né? Nós temos que estar atento a isso e mudar aí alguns conceitos também, alguns mitos. Aí eu já estou saindo um pouquinho do nosso conteúdo aqui, mas quem precisa de ação social não é só quem tem dificuldade financeira, tá? O grande problema das pessoas de grande poder aquisitivo são problemas sociais também. Só que eles podem pagar por isso. Mas eles têm problemas sociais graves. Eu acho que a igreja deve ser exatamente o espaço onde, inclusive, pobres e ricos tenham os seus problemas sociais tratados, né? Então, são problemas diferentes, mas são sociais também, tá, ok? Pergunta, texto, sugestão, para que não tome todo o tempo. Eu estou vigiando aqui. Eu caminhei do tema para o texto. 12, ótimo, ótimo. 1 e 2, ótimo. Esse texto é fantástico. Romanos. Então, veja, nós estamos olhando para uma questão importante. Isso é carta, não é evangelho. Então, já tem uma natureza, digamos, literária diferente. Mas, olhando para Romanos 2, eu preciso ver, basicamente, as relações que ela tem. Então, do texto. Qual é o texto? Então, aqui é mais fácil, de um certo sentido. A minha pergunta é, do que o texto trata? Tá? Esse é o ponto. Verso 1 e 2, apresentai vossos corpos, né? Rogo-vos, pois, que apresenteis vossos corpos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tá? E não vos amoldeis aí ao mundo, mas transformai-vos não vos conformeis, mas transformai pela renovação da vossa mente. Para quê? Então, eu vou dar uma sugestão aqui que é bem exegética, tá? Mas, de qualquer maneira, ajuda mesmo no português. Olhe para as chamadas preposições que o texto tem. Ela vai te dar pistas importantes. Por exemplo, pois, verso 1, tá certo? Rogo-vos, pois, irmãos, tá? E no verso 2, para quê? Eu acho que são 2 pontos importantes. O pois, porque ele é conclusivo. Se é conclusivo, à luz de toda a teologia de Romanos, que é a mais profunda teologia do Novo Testamento, que é chamada, inclusive, Evangelho do apóstolo Paulo, que traz uma profundeza grande. Depois de tudo isso, como Paulo conclui? É conclusão dele. Ou como Deus leva Paulo a concluir? Primeiro, uma doxologia. Ó profundidade da riqueza. É como se ele chegasse ali e falasse, olha, agora não tem jeito. Diante de tudo isso, só me resta adorar a Deus e glorificar a Deus. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria. Tá. Então, ele tem uma doxologia. Quando ele termina a doxologia, ele inicia dizendo, rogo-vos, pois, portanto, diante de toda essa teologia e diante do que está na minha doxologia,
Só nos resta uma conclusão, que é esta que tem aqui. Tá? Então, esse é um ponto interessante. E qual é, na verdade, a conclusão, digamos assim, da conclusão nessa doxologia? Quais são as últimas palavras que ele disse? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém, diríamos nós. Tá? Então, esse dele, por meio dele, para ele, nos leva a pensar agora que, na prática, é o que lemos. O que significa? Nós temos uma doutrina grande, fundamental, que tudo procede de Deus, tudo existe por meio de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, e tudo tem como objetivo, como destino, como alvo, o próprio Deus. Isso é a vida de quem crê e quem não crê, de todo mundo. O universo gira em torno de Deus. A existência humana gira em torno de Deus. O que as pessoas fazem gira em torno de Deus. O que nós fazemos hoje é dele, por meio dele, para ele. Mas o que faremos na segunda-feira, quando vocês estiverem no seu trabalho, é dele, por meio dele, para ele. E o que vocês vão fazer quando chegarem em casa, talvez hoje, antes de rápido para tomar banho e voltar para o culto, é dele, por meio dele, para ele. O que vocês fazem no convívio com seus filhos, dele, por meio dele, para ele. O que faz com o marido, esposa, dele, por meio dele, para ele. Isso é exatamente a concepção da vida. É isso. É assim que existe. Portanto, diante disso, só nos resta duas atitudes. A primeira delas, apresentar. E aí ele faz uma figura de linguagem. Os nossos corpos. E transformar as nossas mentes. Corpo e alma. Corpo e coração. Corpo e mente. Então, tudo ofertado a Deus. Então, é essa a ideia. Então, eu transformaria o texto, lançaria exatamente com essa, digamos, proposta, na minha opinião, inicial. Tá? Ou seja, o que significa viver dele, por meio dele, para ele? Para nós, que somos cristãos. Significa que agora nós fizemos um sacrifício. Diferente do Antigo Testamento, sacrificava um animal imolado, que era o corpo de outro morto. Agora é o meu corpo vivo. Tá certo? É assim que Deus determina. Meu corpo vivo. Isso é o que eu faço. Segundo, é transformar a minha maneira de ver. E aí é constante, como já falei aqui nos textos sequenciais, transformar a minha mente. A transformação significa que todos os dias Deus molda a minha maneira de pensar, de ver, de enxergar e de raciocinar e de sentir e de me relacionar. Isso vai mudando e Deus está transformando, mas isso é exatamente a consequência dele, por meio dele, para ele, redunda nisso. Minha maneira de ser, de pensar, de sentir e, obviamente, o meu corpo apresentado em sacrifício vivo. Tá? Tem duas divisões aí, tá? Dois argumentos que são argumentos dele, dentro desse texto, do que significa isso. Mas, como conclusão ou como aplicação, o que eu faria? Aquilo que eu chamei a atenção de vocês. Por que eu devo fazer isso? O para quê? O para quê está embaixo. Para que eu e você experimentemos a boa vontade de Deus. Tá? Só tem um caminho. Que eu saiba e identifique a vontade de Deus como boa. Desculpa aqui a sinceridade, embora a sinceridade não deveria ser desculpada, né? É exigida, inclusive, mas deixe-me dizer isso. Nós falamos de boca. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está em Romanos. Faz parte da teologia que Paulo concluiu. Mas a gente fala isso muito de boca. Tá? De coração significa experimentar a boa vontade de Deus, cuja vontade dele, esta tarde, foi que a Ana ficasse enferma. Difícil de entender. Mas para eu experimentar a boa vontade de Deus, eu preciso apresentar o meu corpo e transformar a minha maneira de ver e pensar. Entendeu? Nesse ponto eu sairia de Romanos para um caso clássico, ou de um caso evidente aqui, que pode explicar, ou pelo menos pode nos ajudar a entender as fatalidades como o cotidiano.
como as boas coisas também da vida, certo? Um dos meninos aqui da igreja, o jovem, etc., passa no vestibular ou passa num concurso, ficamos todos felizes. A pergunta é, para quê? Se ele alcançou esse resultado, foi dele, por meio dele e para ele. O que significa que ele tem que fazer? Apresentar-se como sacrifício vivo, transformar a sua mente, e assim ele entenderá que essa bênção ou essa graça que ele recebeu tem como objetivo, sim, fazer com que ele experimente a boa vontade do Senhor, que nos é um mistério, mas é sempre boa. Então, essa seria uma maneira de abordar o texto, tirando do texto um tema. Se é isso, eu realmente opto. Não por uma lição. A minha preocupação aqui é falar o que o próprio texto diz, e não tirar uma lição daqui e começar a discutir a transformação da mente à luz da nova escola, não tão nova, né? Década de 80, eu acho, da Carol Dweck, que desenvolveu no meio dos pessoais aí de gestão de pessoas, a tese da mudança de mindset, né, que você já deve ter ouvido falar. A pessoa precisa mudar o seu mindset. A Carol Dweck, primeiro, a tese dela está equivocada. E segundo, não foi ela, não. Deus já falava disso há muito tempo, que nós devemos mudar a nossa maneira de pensar. Está aqui em Romanos, muito antes dela. Então, como Deus muda? Então, talvez, ao invés de pegar um tema e começar a fugir do texto, tentando trazer as pessoas para entenderem o próprio texto. E para mim, Romanos 1 e 2 tem a ver com isso. Isso é o nosso culto. E essa ideia de ser um culto racional é tradução. Lógicos é a palavra que usa. Mas a palavra lógicos acontece nesse sentido 2 vezes no texto bíblico. O outro é em Pedro, dizendo que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite, e lá não diz lógico, né? Racional, leite espiritual. Tá? Ou seja, não é a ideia de que isso aqui, Paulo está falando que nosso culto tem que ser culto só de razão, de pensamento, sem emoções. Paulo está dizendo o contrário. O nosso culto é o culto do que vem do nosso coração, todo, cognitivo, emotivo e volitivo, todo o coração. Ele inteiro está envolvido nisso, e esse é o nosso culto. E aqui, do jeito que Paulo descreve, ele não se restringe a daqui a pouco às 19h30. Tá? Nosso culto é exatamente o que vamos fazer sempre, né? A partir de agora, e aí sim, ele é, em resumo, uma apresentação contínua do meu corpo, em sacrifício vivo, e uma renovação contínua da minha mente. É por isso que ele vai começar a dizer, portanto, você não pense de você mais do que você deve, mas pense de acordo com a fé. E lembre-se, você recebeu dons de Deus. E aí você começa a entender essas contínuas frases escritas em Romanos 12, como eu disse, que tem uma estrutura, não são frases soltas. E Paulo vai tratando de cada uma delas. Tá? Como é que você tem que compartilhar com os santos, você tem que abençoar os que te perseguem. Por quê? Sacrifício vivo, transformação da mente. Tá certo? Isso está tudo relacionado. As consequências estão lá. Não sei se ajudo, tá? E peço, inclusive, perdão pela brevidade, até porque é basicamente muito mais uma provocação do que um ensino. Tá? Mas já deixo aqui a oportunidade, às vezes a gente faz isso já propositadamente, para quem sabe receber um segundo convite e voltar à Barra de São Francisco, para estudar com mais detença, com mais tempo, com mais, detalhes, para a gente pensar um pouco melhor, em termos de escritura talvez, para pensar como realmente nós podemos dar aula teológicas para nossos alunos, de maneira que os nossos alunos tenham exatamente o que a Escritura deseja e quer que façamos. Caráter de Cristo. Tá? Não é senão ser parecido com Ele, é exatamente agir como Ele. E para isso não tem limite. Jovens e idosos, crianças e adultos sendo levados a esse amor pela Escritura que passa a ser a regra da vida e da fé e da prática de todos. É o que a gente espera, para ter uma igreja viva e que honre de fato a Deus. Espero
tê-los ajudado, pelo menos provocado a pensar um pouco, mas fico à disposição, caso seja preciso, ao longo desse fim de semana, pelo tempo curto que temos, tá certo? E de poder discutir algum assunto mais detalhado como esse. Ok? Obrigado, Marcelo. Meus queridos, nós queremos agradecer de coração, reverendo Joey, agradecer a Eliane, que está com a gente, aos irmãos que vieram nos visitar, os irmãos da igreja, que Deus de fato nos abençoe, nos dê entendimento